Para quem não sabe, houve uma reunião, se não me falha a memória, do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, e essa reunião ela é sempre discutida entre os líderes do mundo como nós conhecemos, vamos chamar assim, que na verdade, deixando bem claro, né, esses líderes que se reúnem lá não são os líderes verdadeiros, eles são os fantoches que trabalham para esse governo oculto que faz com que essas coisas aconteçam. Mas duas coisas chamaram muita atenção nessa reunião. Eu vou pontuar um pouquinho as duas coisas, para depois trazer para vocês o porquê que elas são tão importantes para que nós observemos isso, e eu vou levando a partir daí. O primeiro ponto é que, naquele problema que nós tivemos em 2020, semanas antes daquele problema de 2020, nós tivemos um ensaio, um teste sobre eu vou chamar problema X, e esse problema X, que foi exatamente o problema de 2020, ele foi ensaiado com tudo aquilo que havia a necessidade de acontecer, com todas as etapas, com toda a maneira, com toda a história que aquilo desenrolou. E, coincidentemente, nós tivemos a mesma temática, só que um problema X muito pior do que o problema X de 2020. O problema X de 2020 tinha uma taxa de 5% de transição do físico para o não físico. Estou tentando usar as palavras aqui menos problemáticas possíveis, tá? O problema X novo, ele tem uma taxa de 78% de transição de físico para não físico. E por que é tão importante dizer sobre esse problema X nesse momento? Os seres que comandam esse show, né, o governo oculto, eles têm 5 catalisadores principais. O que são os 5 catalisadores? São 5 maneiras, são 5 modus operandis que eles podem detonar esses catalisadores. Detonar não é necessariamente algo explosivo, mas algo de começar. Qualquer um desses 5 catalisadores para gerar 3 sentimentos que controlam a humanidade. O governo oculto, ele só controla a humanidade através do medo, da culpa e do apego. Não há outro sentimento. Todos os sentimentos subsequentes são literalmente consequência do medo, da culpa e do apego. Então, os 5 catalisadores são um problema X, igual a gente teve em 2020. A gente tem um terceiro conflito mundial, que nós já tivemos o primeiro e o segundo. Um dos catalisadores é esse terceiro conflito. Nós temos também um problema econômico de quebradeira global. Nós temos a volta de um Salvador. E nós temos também o último catalisador, que é o que a gente chama de ataque de bandeira falsa, ou seja, é uma simulação de um ataque alienígena. Então, esses são os 5 principais catalisadores que o governo oculto utiliza e utilizará durante esse ano de forma implacável. E o que aconteceu em Davos toca em 2 desses pontos. Ele toca primeiro no problema X de 2020, e o segundo ponto é o início de um terceiro conflito armado, porque esse terceiro conflito seriam 2 catalisadores muito potentes que são de movimento de massa óbvio. Mas os outros 3 catalisadores, embora menos óbvios em termos de movimento de massa, estão andando a passos largos. Por exemplo, a volta de um Salvador, e entendam, eu não posso entrar no mérito completo aqui, porque senão essa live teria 15 horas de duração, mas já tem bastante material no YouTube
feito por mim com relação às religiões e o que elas representam, e todas elas não são de Deus, não são da fonte criadora, todas elas, quer você concorde ou não, já é um problema de quem está escutando, mas existe um monte de gente se convertendo ao cristianismo nesse momento. Então, pessoas famosas, cantores e artistas, terapeutas holísticos, pessoas que antes eram pessoas que divulgavam coisas de extraterrestres e etc., e agora estão se declarando de determinadas denominações evangélicas, né? Que nem o termo certo nem é evangélica, é protestante, porque toda religião que tem um evangelho é evangélica. Então, teoricamente, o católico seria evangélico, o judeu seria evangélico e vários outros. Então, assim, isso é um catalisador que está acontecendo a passos larguíssimos e muitas pessoas, mas muitas pessoas não estão notando ele acontecer. Não estão prestando atenção, estão achando legal. Nossa, que bacana, tem uma pessoa que está se convertendo, tem não sei quem que está se convertendo. Então, assim, isso é um catalisador que está em passos largos. E por que esse catalisador está em passos largos? Vocês precisam compreender que os seres que comandam esse planeta, eles têm milhares de anos de avanço tecnológico ao que nós temos hoje. Tanto é que eu não vou dizer 90 e poucos, mas eu vou dizer assim, num número bem assertivo, algo em torno de 82% da população mundial, entre 80% e 82%, não faz a menor ideia do que está acontecendo. Não faz a menor ideia de que existem esses seres. Então, como é que essas pessoas que não fazem nem ideia de que existem esses seres vão acreditar que existem seres que comandam esse planeta há milhões de anos? Não é um evento. Eles não estão aqui há 10 anos, ou eles não estão aqui há 10 mil anos. São milhões de anos que esses seres estão aqui comandando esse show. A vida como nós conhecemos nesse planeta Terra, com os humanos de superfície, como vocês se olham no espelho e olham na rua, é a sexta investida. 5 já houveram momentos de extinção em massa. Nós estamos na sexta e última tentativa. Então, não pense você que a história da humanidade é aquela que vocês conhecem, até porque quem contou essa história é quem quer que vocês estejam no cabresto como vocês estão. Então, assim, qual é a importância de nós mencionarmos esses catalisadores e mencionarmos o que acontece em Davos? Isso é o precursor do que nós temos que aguardar durante o ano. Paralelo a isso, vocês precisam entender que os seres que comandam esse planeta, e foram os mesmos seres que escreveram as escrituras de todas as religiões, com tudo aquilo que está escrito lá, eles querem cumprir as escrituras por uma questão de tara deles. É como se você fosse o roteirista de um filme, e você fez o roteiro e você precisa terminar o filme. Então eles vão terminar o filme conforme eles escreveram. E todo o processo se você pegar os últimos livros da Bíblia cristã, independentemente da denominação que ela receba, ela tem os 5 catalisadores estampados ali. E eles estão fazendo de tudo para colocar os 5 catalisadores claramente dentro desse processo. E por que a pressa que eles estão de colocar esses catalisadores? Por uma razão. Energeticamente falando, nós acreditamos que através da Confederação Galáctica de Mundos, esse dado que eu vou passar para vocês agora, eu não estou responsabilizando esse dado à Confederação e nem estou responsabilizando esse dado aos meus irmãos arcturianos, mas isso é uma hipótese, é uma suposição baseado em conhecimento e estudo de que nós temos uma probabilidade muito alta do fim do processo de terceira dimensão nesse planeta ocorrer até setembro de 2025. O que significa isso? Até setembro de 2025, ou melhor, setembro de 2025 seria o último prazo para que esses seres de não-luz sejam removidos daqui, ou seja, para que o governo oculto pare de atuar nesse planeta. Então, se eles sabem que eles não têm prazo, que eles não têm tempo, que eles estão contra o relógio, eles vão tentar eclodir
1, 2, 3, os 5 catalisadores o mais rápido possível, ainda que eclodam esses catalisadores concomitantemente. Nós temos a chance de acontecer 1, 2 no mês só, 1, 2 no mesmo dia, 3 no mesmo mês. Tudo está muito próximo de acontecer. 2024, ele é um ano que, principalmente 2024 e o resquício de 2024, que se acontecerá em 2025, ele é um ano que mostrará, né, que não mostrará, mas alinhará a humanidade de uma forma que nós nunca vimos. É o ano decisivo para a humanidade. É o ano onde as coisas verdadeiramente acontecem aqui nesse planeta, onde a verdade será revelada, onde o sistema que controla esse planeta será revelado e tudo aquilo que acarreta de aprisionamento será revelado. Então, tudo dentro da linha do tempo em que nós estamos, e mais uma vez, isso não é um dado passado pela Confederação. Eu trabalho na Confederação, eu vou a reuniões da Confederação semanalmente. Nunca me foi dado uma data, mas energeticamente falando, pelo que eu tenho de conhecimento e memória dos processos que eu já passei em outros planetas, energeticamente falando, a melhor data para que nós findemos a terceira dimensão e comecemos a quinta dimensão seria setembro de 2025. Então, assim, por que que nós fizemos questão de estar aqui hoje, na presença de vocês, para dizer para vocês como nos preparar para aquilo que vem? Porque nós temos duas classes de eventos para acontecer nesse planeta. A primeira classe de evento são os eventos que o governo oculto faz nesse planeta, que são esses 5 catalisadores que nós citamos agora há pouco tempo. A segunda classe de evento é o que nós chamaríamos de fatores exógenos, ou seja, fatores externos que independem daquilo que o governo oculto tem capacidade de gerenciar. Ou seja, fatores ligados à natureza. E quando eu digo a natureza, não só a natureza do planeta Terra, mas a natureza do cosmos, com tudo aquilo que o cosmos engloba. Presença de outros astros, feixes solares e por aí vai. Esses dois fatores, eles acontecem simultaneamente, porque o planeta está fazendo a transição para a quinta dimensão em seu campo físico, e os humanos estão fazendo a ascensão para a quinta dimensão em seu campo físico. Então, são dois processos separados que, em algum momento, como a teoria dos conjuntos, eles têm uma interseção, e dentro dessa interseção, eles se cruzam e formam aquilo que nós estamos vivendo nesse momento. Então, por que é tão importante mencionar isso? Do lado da segunda cadeia de fatores, ou seja, dos fatores exógenos, esse ano é um ano que nós teremos muitos problemas de água, água relacionada a chuvas, a tsunamis, a enchentes, teremos muitos problemas de fogo, teremos muitos problemas, fogo pode dizer em queimadas, mas principalmente vulcões, vulcões tanto subaquáticos quanto vulcões na superfície. Teremos também bastante problemas relacionados a essa área da Terra mexer, né? Terremotos e por aí vai. Então, assim, tudo isso porque o planeta está fazendo o processo dele. Não existe aquecimento global, nunca existiu aquecimento global. Quem dá os dados do aquecimento global é aquele que controla o planeta. Para eles é interessante que vocês acreditem que existe um aquecimento global, o que não é verdade. O que existe é o planeta fazendo o movimento dele. Por que é tão importante a gente dizer isso? Se eu invento a narrativa do aquecimento global, eu acho um culpado. E quem é o culpado? A humanidade. Então, o que eu gero na humanidade? Medo, culpa e apego. São os únicos 3 sentimentos que esses seres usam para controlar esse planeta. Então, por exemplo, existe uma grande probabilidade
de um feixe solar, uma explosão solar de classe X, que é a mais poderosa de todas, vir diretamente para o planeta. É como se fosse um raio de luz que vem diretamente para o planeta, e esse raio de luz, de uma forma física, ele pode destruir os sistemas de comunicação, incluindo a internet. O que significa isso? Nós podemos, às vezes, ficar 2, 3 dias, ou 2, 3 meses, ou até 10 meses sem internet. Nossa, mas qual é o problema? Eu não uso o Instagram, eu não tenho o Facebook. Não, você só está esquecendo que os seres que dominam esse planeta fizeram tudo para que vocês sejam dependentes da eletrônica, da internet. O que significa isso? Vocês não vão conseguir passar o cartão em lugar nenhum. Vocês não vão conseguir fazer uma transferência, um Pix para ninguém. Como é que vocês vão comprar os seus insumos? Como é que vocês vão colocar gasolina nos veículos de vocês? Como é que vocês vão se comunicar com outras pessoas? Como é que vocês vão pagar uma conta se você não tem internet? Entendam, isso está para acontecer a qualquer momento, no sentido literal. Então, qual é o grande problema que nós encontramos hoje? Os seres que dominam esse planeta, o governo oculto, vamos chamar assim, eles vão tentar se capitalizar de todas as maneiras de tudo aquilo que acontece. Então, por exemplo, aconteceu um tsunami na Indonésia, culpa do aquecimento global. Eu tenho um irmão que mora em Chicago, nos Estados Unidos, e ele pegou a semana inteira com a temperatura mais quente, foi menos 38. Eu tenho uma paciente que mora no Canadá, e ela falou que estava passando temperaturas inferiores a menos 50 no Canadá. Não é normal temperaturas tão baixas durante um período longo. Esse ano é um ano que nós teremos calor extremo, como nós tivemos ondas de calor aqui no Brasil, como nunca antes vistas. Nós teremos ondas de frio extremas, como está tendo agora no hemisfério norte, e que nós vamos ter essas mesmas ondas de frio no nosso inverno aqui. Existe uma chance muito grande de termos um inverno mais rigoroso da história do hemisfério sul. Então, tudo isso devido à mudança do planeta. Mas o governo oculto vai tentar controlar as narrativas para que gere em você, que está nos assistindo, medo, culpa e apego. Sempre através do medo, da culpa e do apego. Não há outro jeito. E por que é tão importante a gente mencionar isso tudo, trazer isso tudo a uma ótica, a uma clareza de pensamentos, de sentimentos, de emoções para vocês? Porque nós podemos, sim, fazer algumas proteções. E o que são essas proteções? O que seriam essas medidas protetivas? Primeiro, é saudável nós termos algum estoque de comida e água em casa, lanternas que são a pilha, não recarregáveis, sim, somente pilha normal, é normal termos velas e fósforos. Isso, gente, não somos nós arcturianos que estamos dizendo para vocês. Isso está sendo dito pelo premier da Inglaterra mais de uma vez, está sendo dito pelo exército americano, está sendo dito em vários outros países, que nós temos sim uma chance de um apagão esse ano de luz, de energia, se nós não estivermos prontos para esse apagão, como nós vamos passar por ele. Então, isso não é para dar medo em vocês e dar pânico em vocês de forma alguma. A nossa intenção aqui é o contrário. É preparar vocês para que quando as coisas aconteçam, não gere medo, culpa e apego. Vocês estejam bem dentro de vocês. Porque o principal caminho para que nós passemos por tudo aquilo que está por vir nesse ano, e eu citei algumas coisas, mas eu quero estar mais focado naquilo que será contribuição para esse, vamos chamar de travessia, é fazer com que vocês fiquem bem aqui dentro, focando a energia de vocês dentro do chakra cardíaco de vocês. Vocês precisam tomar conta de vocês. Vocês precisam praticar os 3 pilares que nós trouxemos para vocês há anos atrás, que é o desapego, a retomada do poder pessoal. E quem lembra do outro? Vocês lembram? Faz uma forcinha. O que a gente disse para vocês? Desapego, retomada do poder pessoal, e o principal deles, a neutralidade. Nós precisamos estar neutros, ou seja,
não estar envolvidos nas paixões do ego. Nós não somos esse avatar que nós vemos no espelho. Nós somos uma consciência que habita o chakra cardíaco desse avatar. Esse avatar é um veículo. E esse avatar é um captador dessas energias. E é muito importante que nós foquemos em voltar a nossa energia para dentro de nós. Porque não adianta você fazer reserva financeira, reserva de água, reserva de gás, reserva de alimentos, preparar todo o circo para uma grande catástrofe, se você não estiver bem aqui dentro, se você não estiver bem resolvido, bem resolvida aqui dentro. Esse é o nosso principal preparo. Como a gente se prepara para estar bem resolvido aqui dentro? Primeiro, praticando veementemente os 3 pilares do lado positivo: neutralidade, desapego, retomada do poder pessoal. Compreender que cada um desses pilares tem uma função específica para salvar a energia de vocês. Não há salvadores, ninguém vai vir aqui estender a mão para vocês. Não vai existir a figura de Jesus colhendo ninguém aqui numa pseudo-colheita. Não vai a figura de extraterrestres aqui pousando na nave dizendo: vem que eu vou te dar uma carona. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Nós garantimos a vocês que isso não é real. Isso é aquilo que o governo oculto quer que vocês acreditem. Lembrem-se, nós sempre estamos aqui dizendo para vocês que tudo aquilo que te dá o seu poder pessoal vem da fonte criadora. Tudo aquilo que tira o seu poder pessoal não é da fonte criadora. Acreditar na figura de um salvador é tirar de você o poder de salvar-se a si próprio. Você fica dependendo de alguém, consequentemente você não vai fazer o processo de transição. É impossível. Esse processo ele é pessoal e intransferível. Você nunca vai ver um extraterrestre adorando nada nem ninguém que não seja ele mesmo. Não existem religiões em nenhum outro planeta de dimensões superiores à quinta. Não existem. Não existe a figura de um salvador. Não existe a figura de um mestre ascenso para auxiliar aquele planeta. Isso não acontece. Entendam, o poder está sempre com vocês. Sananda, ou Jesus, como muitos conhecem, o Sananda que está na Bíblia não é o Sananda verdadeiro. Poucas frases que o verdadeiro disse está escrito ali. E eu quero lembrar a principal delas para vocês nesse momento. Vós sois deuses, farão o que eu faço e muito mais. E o quanto vocês acreditam nisso? Porque Sananda foi literal. Ele não estava figurando, fazendo algo figurativo. Ele não estava enganando vocês ou dizendo como se fosse um conto, uma historinha, uma interpretação dúbia daquilo que ele estava dizendo. Não, ele estava sendo 100% franco. Ele estava colocando nas mãos de vocês todo o poder que existe. E vocês pegaram esse poder? Olhe como Sananda empoderava vocês, dava o poder a vocês. Vá, a sua fé te curou. Ele não dizia, vai, eu te curei. Esse é o verdadeiro Cristo, que em nada tem a ver com crucificado, nem com cruz, mas tem a ver com cristal, com energia cristalina, energia pura. Esse é o verdadeiro Cristo. Sananda. Não é o Jesus que está na Bíblia. E assim como Sananda deu a vocês o poder, o que nós fazemos aqui, através da figura do Léo, é mostrar para vocês que o poder está nas mãos de vocês. Cabe a vocês curarem-se a si próprios, cabe a vocês salvarem-se a si próprios. E cada pessoa tem o seu processo, que é pessoal e intransferível. Então, não importa o que nós façamos, cada um passará por aquilo que escolhe passar. Nós não temos o poder de escolher o que os nossos cônjuges vão passar, o que os nossos filhos, filhas vão passar, o que os nossos parentes, amigos vão passar. Cada um é responsável por si próprio de uma forma absolutamente
pessoal e intransferível. Isso não é egoísmo, isso é escolha. Isso não é egoísmo, isso é uma maneira de você fazer o seu processo, isso é livre-arbítrio. Entendam a importância de vocês salvaguardarem a energia de vocês, porque isso é algo que ninguém vai fazer por vocês. Então, se vocês foram informados de todas as intempéries que nós temos aí pela nossa frente no ano de 2024, que será um ano disruptivo, um ano que mudará a humanidade como nós conhecemos, sempre de uma forma positiva, independentemente do que esteja acontecendo, lembra que lá no início dessa live, Flávio trouxe algo sensacional, intuído, e nós viemos complementando aquilo que ele disse. Não importa o que aconteça, a maneira que você enxerga o que aconteça precisa ser de gratidão e positiva, porque nós temos 50 mil desculpas para detestar aquilo que está acontecendo, mas só uma para ter a certeza de que aquilo é para o nosso bem. Quem faz as escolhas são vocês. Ninguém faz essas escolhas por vocês. Chama-se livre-arbítrio. Nem os seres de não-luz que controlam esse jogo todo fazem as escolhas por vocês, são vocês que fazem essas escolhas. Tragam isso para o dia a dia de vocês, para a realidade do dia a dia de vocês. E vocês dominarão o processo. Vocês dominarão tudo aquilo que está acontecendo, tudo aquilo que vai acontecer. O mais importante de tudo é manter-se calmos. Eles me pediram para dizer uma coisa aqui para vocês. Nós temos sim uma chance de um feixe solar classe X que poderia zerar a internet do planeta por um período indeterminado. Mas muito das revelações do governo oculto que está sendo trazidas por seres de luz, por trabalhadores que nós chamamos de movimento de resistência, ou seja, humanos despertos que sabem o que acontece e estão tentando acabar com essa matrix de controle, ou pela própria Confederação Galáctica de Mundo, essa entidade de mais de 30 milhões de anos que toma conta do universo de uma maneira como uma... Gostei do termo, obrigado. Como uma Polícia Federal Galáctica. Para eles, seria muito importante eles cortarem a internet do mundo culpando um classe X, né, um feixe solar classe X, só para que a verdade não seja divulgada. Então, até nesse processo, nós estamos, nós temos que ficar atentos, porque serão infinitas as narrativas desses seres para controlar a situação, para controlar a narrativa propriamente dita, e nós precisamos estar atentos, porque se nós estamos atentos, nós não caímos naquilo que esses seres estão tentando fazer com que nós caiamos. Esse é o ponto. E é isso que nós viemos fazer aqui com vocês hoje. Trazer a vocês essas informações, trazer a vocês, mais uma vez, a urgência desse processo. E o Léo estava em reunião na Confederação Galáctica de Mundos há mais ou menos 4 semanas atrás, um pouco mais de 4 semanas atrás. No término dessa reunião, ao sair, a pessoa que é o supervisor dele, que estava na frente dele, parou ele no corredor, virou para trás e disse: tragam 2 informações para os humanos. A primeira informação é: não se distraiam. E a segunda é: não há mais tempo. O quanto do dia a dia de vocês estão se distraindo? O quanto do dia a dia de vocês estão dando desculpas para não fazer aquilo que precisa ser feito e somente ser feito por você? Ninguém pode meditar por você. Ninguém pode ser grato por você. Ninguém pode ser feliz por você. Ninguém pode amar por você. Quantas vezes por dia você protela isso? E nós estamos
sentindo e vendo a energia de cada um de vocês que estão aqui. Nós sabemos exatamente aqueles que fazem e aqueles que não fazem o que precisa ser feito. E não há julgamentos do lado de cá. É uma escolha que você faz através do seu livre-arbítrio. Mas todas as escolhas possuem consequências. Uma vez fazendo a escolha, você vai colher os frutos daquela escolha. E não adianta chorar pelo leite derramado. Não volta atrás. O que você está fazendo por você? Porque se você estiver cuidando de você, a consequência é que todos aqueles que estão em torno de você melhorem energeticamente, elevem a sua vibração, tenham a chance de, através do seu exemplo, modificar a vida deles também. Mas o que você faz por você? O quanto você negligencia o seu processo? Negligenciar o seu processo atrapalha você. Pensem, não há mais tempo. Não se distraiam. É agora. O futuro é consequência do agora. Não dá para pensar em fazer algo amanhã. É agora. Porque o que acontece amanhã é consequência do agora. Quantos de vocês estão vivendo agora? Quantos de vocês estão enrolando o processo? E nós sabemos todos vocês. E nós amamos todos vocês incondicionalmente. Mas nós sabemos tudo aquilo que vocês nos pedem, todas as ajudas que vocês nos pedem. Mas e a sua parte da equação? Você está fazendo? Ou você está deixando para amanhã? Será que tem amanhã? Será que dá tempo? Preparem-se. Tragam a energia mais pura do amor incondicional para dentro de vocês o dia inteiro, em todos os momentos. Façam isso de forma irrestrita, inegociável. E vocês verão os resultados de forma inacreditável. Porque esses resultados só dependem de você, de ninguém mais. Ninguém vai fazer por você o seu trabalho. Ninguém vai fazer por você o seu trabalho. Jamais esqueçam disso. Está com vocês. Está nas mãos de vocês. Poder é integral seu e de mais ninguém. Ninguém.